noite a todos e a todas, tudo bem? Estão ouvindo minha voz, não precisa de microfone não, né? A voz de professor chega aí no fundo, né? Que prazer estar aqui nesta casa, na Semana Cultural, 18ª Semana Cultural, mas somando com uns meses, Bita, já passou de 50, que depois nós mudamos o formato para a Semana Cultural. Marciano Barbosa, isso daí. Ele lembrou quem que desencarnou, Marciano Barbosa. Nós temos a Semana Cultural, que é um evento da USA Intermunicipal de Bebedouro, cujo presidente, o Gustavo, é lá do CAEMAS de Pitangueira, está aqui, o vice-presidente é o Ricardo, do Santo Agostinho de Bebedouro, e a USA Bebedouro então organiza anualmente. Era em outubro, a gente puxou para julho, porque tem algumas facilidades, inclusive para organizar a feira do livro. Depois no final eu dou os recados da sequência da Semana Cultural. Bom, o tema que nós escolhemos falar é educação espírita. Então eu vou colocar rapidamente aqui uma bibliografia, porque nos anos de 1999 e 2000 nós participamos em Campinas e também em Valinhos do curso de formação de educadores espíritas. Lá, cerca de 120 a 150 educadores do país inteiro se reuniram durante um ano, e eu tive a oportunidade de ser uma dessas pessoas, para estudar o tema. Então nós íamos na sexta-feira e ficávamos até domingo estudando o tema educação. Dali um mês, voltávamos para continuar estudando, com tarefa de casa e tudo mais. E saíram várias publicações, não é? Desse movimento do curso de formação de educadores. Então, além das obras de Kardec, por exemplo, o Meri Seba, que é um companheiro que desencarnou ano passado em Ribeirão Preto, ele era publicitário. Vocês devem conhecer algumas campanhas que o Meri lançou no país inteiro. Aquela Comece pelo Começo, né, para que as pessoas leiam Kardec antes de outras obras. Aquela outra que é um coraçãozinho, falando do Evangelho no Lar, né? Aperte esse laço. Então, Meri era um dos educadores que estava lá. O Antônio César Perry de Carvalho, que foi presidente da USA Estadual, presidente da FEB, Federação Espírita Brasileira, que é autor de vários livros, né? Ele era professor da Unesp. A Maria Eni Rossettini Paiva, são obras que nós adaptamos depois. A doutora Marlene Fagundes de Carvalho, que é professora da USP de Ribeirão Preto. Já aparece o Dr. Romário de Araújo, que ele é professor da Unicamp, que é o único geneticista que explica o processo de reencarnação, ligação célula a célula. É um trabalho fantástico que ele fez. Da companheira lá de Bebedouro, da Edna de Carvalho, desse casal de psicólogos de São Paulo, Almir e Azilda Delprete. Tudo isso é material produzido nesse um ano aí. Material nosso aqui, esses dois, esse não é espírita, esse é da Madalena Freire, que é um texto, o Fogo do Educador, que a gente também utiliza como base. José Roberto Martinez também era professor da Unesp, e da Nilza Tereza Rotter Pelá, que era professora da USP, aposentada agora. Então, assim, todos esses educadores se reuniram e nós produzimos um material que eu vou resumir aqui em 50 minutos. Né? Então é muito complexo isso. Vamos lá. Há cerca de 2.800 anos atrás, na Grécia Antiga, tinha um famoso legislador que era Licurgo. Licurgo era um sábio da antiguidade. Os sábios falavam de qualquer assunto. Se você pedisse para ele falar de um assunto, ele levantava e fazia uma palestra. Pediram para que Licurgo falasse sobre educação. Ele falou: sim, eu falo, mas me dei um ano para preparar a palestra. As pessoas acharam estranho, mas tudo bem. Um ano depois, as pessoas estavam ávidas, né, para saber sobre o que ele tinha a dizer. E naqueles teatros semicirculares típicos da Grécia Antiga, lotado, Licurgo chegou e junto com ele 4 ajudantes carregavam caixas. Essas caixas foram colocadas ao lado do palco, estavam cobertas por tecido, então as pessoas não sabiam o que tinham na caixa. E quando ele foi chamado à tribuna, ele fez um gesto e o primeiro ajudante abriu a primeira caixa e dali saiu correndo uma lebre. Segunda caixa, com o segundo sinal, foi aberta e dali saiu correndo um cão de caça.
Ele correu, alcançou a lebre e estraçalhou a lebre diante do público. As pessoas ficaram horrorizadas, alguns começaram a falar: não, vou embora, né? Esperei um ano pela palestra e a gente vem para ver um espetáculo horrível, dantesco como esse. Não, vamos esperar um pouco, ele deve ter uma explicação. O primeiro cão foi preso, ele fez um terceiro sinal, da terceira caixa foi solta uma outra lebre, e um quarto e último sinal foi feito, e da quarta caixa saiu um outro cão, muito parecido com o primeiro, que correu em direção à lebre e todo mundo já ficou assustado. E esse cão começou a brincar alegremente com a lebre. As pessoas não entenderam, os animais foram presos, e ele disse: eu pedi um ano para preparar a palestra, porque na verdade eu precisava preparar os animais. Os dois cães são irmãos, da mesma cria, foram alimentados exatamente da mesma forma. A única diferença entre o primeiro e o segundo é que o primeiro não foi educado e o segundo foi educado. Se a educação é capaz de transformar um animal, né, de um ser violento num ser amigável, imagino que a educação não será capaz de fazer conosco, seres humanos, quando nós entendermos o sentido de educação. Dito isso, Licurgo desceu da tribuna, foi embora, e 2.800 anos depois, quando a gente conta essa história, a gente arrepia ainda, né, de pensar na profundidade. Passam-se 800 anos e nós temos a encarnação de Jesus. Quando Jesus estava encarnado, muitos títulos tentavam atribuir a ele. Alguns diziam: ah, você é bom. Ele falava: não, bom é o Pai. Ah, você é um doutor da lei. Não, doutor da lei são aqueles que ficam nas sinagogas, no templo. O único título que Jesus aceitava e de alguma maneira incentivava que o chamassem assim era o título de mestre, deixando claro qual era o papel dele diante da humanidade. Passam-se mais 19 séculos e nós temos a codificação da doutrina espírita. Vários espíritos no mundo espiritual contribuíram e vários encarnados contribuíram como médiuns em várias funções, mas capitaneados, chefiados por Hippolyte Léon Denisard Rivel, o nosso Allan Kardec, que era educador, que era pedagogo. Então vejam, né, contando a história do Licurgo, imaginando Jesus só aceitando o título de mestre, imaginando que foi escolhido um educador para codificar a doutrina, e por isso ela é tão didática, nós temos que entender um pouco melhor sobre esse tema educação. Mas a educação espírita, ela deve ser eficiente ou eficaz? Eficiente é fácil, é só saber falar em público, preparar um material audiovisual, podemos ser eficientes. Mas se nós não tocarmos o coração das pessoas, não haverá eficácia. Então a educação espírita, ela está aqui para tocar o coração das pessoas, para transformá-las como nós veremos a seguir. Esses 3 verbos, todos nós conhecemos, eles são comuns no processo educacional. Por exemplo, a educação adequa o indivíduo ao meio. Por que nós falamos a língua portuguesa? Porque nascemos no Brasil e aqui fomos adequados a falar essa língua. Por que estamos usando a vestimenta que estamos? Porque estamos no século XXI e é assim que as pessoas se vestem no Ocidente. Então a educação é um processo de adequação da gente ao meio que nós estamos. Ela também condiciona através da repetição para que a gente aprenda, né? Então, criação de hábitos. E tem uma piadinha no meio educacional que a professora falava para o Joãozinho, né? Sempre na classe tem um Joãozinho. Joãozinho, não é Cabeu, é coube que fala. Você vai escrever 100 vezes na folha coube para me entregar. Bom, o Joãozinho então fez, entregou. A professora foi corrigir e disse: ô Joãozinho, mas só tem 80 vezes. Por quê? Porque não cabeu, professora. Ou seja, né, a repetição não adianta, o condicionamento pela repetição não adianta. E por fim, depositar conhecimento. Essa é uma concepção do Paulo Freire, educador brasileiro, não espírita, que ele fala da concepção bancária, como se os educandos fossem cofrinhos e os professores, livros, palestrantes, enfim, fossem pessoas ali que fazem depósito. O dia do vestibular, da prova, do concurso, é o dia do saque, né? Vai sacar aquelas informações. Esses verbos, nós estamos acostumados com eles na educação tradicional, mas a educação espírita não é assim.
Por quê? Porque nós educamos o espírito imortal. E o que nos diferencia dos outros processos educacionais é que para nós o educando não é uma tábua rasa, o educando não é uma folha em branco, o educando é um espírito milenar que tem bagagem muitas vezes maior do que a nossa, tanto para o bem, muitas vezes não para coisas boas, também trazemos bagagens. Então o nosso processo educacional ele é diferente de quem não é reencarnacionista. E muitas vezes, quando a gente vai falar desse tema, as pessoas pensam: bom, mas se eu não trabalho com educação, não tenho filhos e netos em idade ali para ser educado, será que esse tema me serve? Esse é um dos grandes erros que nós temos em relação à educação. Nós estamos aqui não para educar os outros, nós estamos aqui para nos auto-educar. Então o processo é individual. No máximo, a gente pode contribuir com a educação alheia, como vamos ver a seguir. Então vejamos quais são os verbos da educação espírita. Ela transforma e dói. Transformar dói. Sair da nossa zona de conforto e fazer diferente dói. Quando nós encarnávamos em povos politeístas, nós rezávamos para os deuses resolverem os nossos problemas. Aí depois, durante muitas encarnações, ou até nessa para muitas pessoas, encarnaram em religiões, por exemplo, como o catolicismo, e aí rezavam para os santos resolverem os problemas. Aí a gente vem para o espiritismo e ao invés de mudar, a gente fica rezando para os espíritos resolverem os nossos problemas. Não é isso que a educação espírita ensina. Por isso que dói. Ah, mas era tão mais fácil, né? Quando eu rezava para alguém resolver nossos problemas. Nós temos que nos transformar, modificar as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas emoções, porque os espíritos farão tudo o que puderem para nos ajudar aquilo que nós não temos condições de fazer, e não farão nada para nos ajudar daquilo que é nossa obrigação fazer. Portanto, transformação é algo que dói. Outra questão é despertar o indivíduo, que é o oposto de depositar, que eu falei há pouco. Despertar é de dentro para fora, depositar é de fora para dentro. E a educação espírita, quando diz que é o despertar que é importante? Lá no Livro dos Espíritos, quando diz que todos nós fomos criados igualmente, simples e ignorantes, mas já com o germe da perfeição. Ou seja, está em nós aquilo que nós precisamos para chegarmos ao processo evolutivo maior. Ah, mas confirma isso em outra parte do Livro dos Espíritos. Confirmo. Aonde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Não é na Bíblia, não é no Alcorão, não é nas constituições dos países, porque uma criança de 3 anos, ela já sabe o que é certo e errado. Está escrito na consciência. Ah, como ela sabe? Ô Joãozinho, você gosta que as pessoas mordam você? Não. Então, o que você acha que é o certo? Morder o coleguinha? Não. Porque é um princípio da ética. Não fazer aos outros aquilo que eu não gostaria que os outros me fizessem. Então, está escrito na consciência. O que eu preciso é despertar. Quando a gente está dando curso para formar evangelizadores, a gente diz o seguinte: aula de Deus. Aí a evangelizadora pega lá a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, que é fantástica. É uma resposta filosoficamente belíssima, que Deus é a causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema do universo. Ah, que legal! Para uma criança de 5 anos isso não faz nenhum sentido, porque nós só começamos a abstrair por volta dos 12. Quem está no pensamento concreto, ela pode decorar, chegar em casa, repetir isso para o pai e para a mãe. O pai e a mãe falam: nossa, o pessoal da evangelização lá é bom, hein? Bom nada, porque não... Edmir, mas o que eu faço? Eu tiro a aula de Deus da evangelização? Não. Você leva as crianças para o jardim e fala para elas assim: moçada, vamos fazer uma roseira igual a essa aqui do lado. Eles vão olhar e falar assim: não dá. Não, pode fazer em dupla, não tem problema. Não dá. Tá bom, chama os pais lá no salão então que estão assistindo palestra para ajudar. Não, mas não dá. Por que não dá, criançada? Ah, fazer uma roseira assim, só Deus. Aula dada.
despertou. Ela disse que Deus existe. Não é conhecimento emprestado. E as casas espíritas, por não estudar a educação espírita, acabam mantendo aquele continuismo, aqueles atavismos que nós precisamos modificar, não é? E conscientizar do nosso papel perante nós mesmos, perante o Criador, perante o próximo, perante o planeta. Esse é o papel da doutrina espírita, né? Transformar, despertar e conscientizar. Agora nós vamos imaginar que a educação espírita é uma mesa e que nós vamos colocar os pés nessa mesa, o que sustenta a educação espírita. Então, ela consola através da transformação. Muitas vezes as pessoas pensam assim: vou sair de casa, vou ao centro espírita, assistir uma palestra, receber o passe e vou voltar para casa consolado, porque afinal de contas o espiritismo não é o consolador prometido por Jesus, mas não entendeu o que Jesus estava querendo dizer. Jesus disse que a consolação virá após a nossa transformação. Não é essa consolação imediatista. É óbvio que a casa espírita ou qualquer outro templo religioso pode contribuir com a nossa melhora ali no dia, mas isso é analgésico. Isso não resolve o nosso problema. Eu resolvo um problema existencial com passe? E se eu esperar isso, eu vou continuar parado no processo educacional. Eu preciso da transformação. Então, eu estarei consolado quando for um espírito em paz, em harmonia interior. E é por isso que eu preciso me modificar. Um outro pezinho, um outro pilar, é que essa transformação ela deve vir através do exemplo. Jesus não se preocupou em escrever o que falava, mas se preocupou em exemplificar tudo aquilo. Óbvio que pessoas escreveram, 4 foram escolhidos como evangelistas, mas existem mais de 200 evangelhos apócrifos, não é? Que não foram considerados, mas que trazem também informações sobre Jesus. E aí nós temos que pensar que Jesus, quando nós lembramos da mensagem dele, nós lembramos que ele exemplificou tudo aquilo. Mas já que sabemos que ele é o melhor modelo de exemplo, vamos pegar um outro caso. Gandhi. Gandhi era um líder espiritual, era um líder político que promoveu a independência, né, do que hoje é Índia, Paquistão e Bangladesh ali, que era tudo Índia, em relação ao Império Britânico. E quando Gandhi estava encarnado, as pessoas procuravam ele, como aliás procuravam o Chico. Quando a gente ia visitar o Chico em Uberaba, a gente ficava horas e horas na fila para conseguir chegar até ele, né? O Gandhi não era diferente. E uma mãe ficou 4 horas na fila com um filho de 10 anos. Aí ela chegou e falou: Gandhi, eu trouxe meu filho aqui porque eu não sei mais o que fazer. Ele come açúcar, ele pega torrões de açúcar e come. Eu já expliquei, eu já fiquei bravo, já pus de castigo, eu até bati, não adianta, Gandhi, vê se você dá um jeito nesse moleque. E aí o Gandhi pediu para a mãe o seguinte: a senhora pode voltar daqui uma semana com o seu filho? Posso. Uma semana depois, ela ficou 4 horas na fila, no sol escaldante da Índia, chegou até a frente do Gandhi e falou: Gandhi, semana passada eu estive aqui. Ele interrompeu a mãe e falou: não, eu lembro bem da senhora. Virou-se para o garoto e falou: garoto, para de comer açúcar, faz mal. E a mãe ficou com essa cara que vocês estão agora. Só isso, Gandhi? Só. Está de brincadeira, né? Você fez eu esperar uma semana, ficar 4 horas no sol, na fila, para falar isso. Por que você não falou isso a semana passada? Minha senhora, a semana passada eu também comi açúcar. E quando a gente conta essa história, a primeira coisa que nós pensamos é: a mãe não sabia, a criança não sabia, o Gandhi não podia ter aliviado para essa senhora e ter falado, né? Não se educa sem exemplo. No livro dos Espíritos tem uma frase das mais conhecidas de todos nós espíritas: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz em dominar as suas más tendências ou inclinações. Ou seja, o que o Gandhi fez, se esforçou
para dominar uma má tendência dele, para ter autoridade moral para falar para aquela criança parar de comer açúcar. Então o exemplo é um pilar da educação espírita. Sem ele, Edmir, mas então não vamos ter mais palestrante espírita porque ninguém é perfeito. Não, não se trata de ser perfeito, se trata de se esforçar para estar no caminho correto. Se trata de fazer força para agir do lado de fora da casa espírita da forma como nós falamos aqui na casa espírita. Se não, tem a piadinha também bastante conhecida dos palestrantes espíritas, que a esposa do palestrante, do presidente da casa, resolveu mudar para o centro. Ela começou a descarregar a mudança e ele falou: bem, por que você está falando? Não, eu quero ser casada com esse que eu vejo aqui, aquele lá de casa não, né? Eu quero ser casada com esse daqui. Ou seja, nós precisamos dar o exemplo. E aqui, só esse item, né, temos uma outra palestra sobre isso, só sobre essa questão do exemplo. Imagine quantas coisas não temos a refletir sobre isso. Um outro princípio, um outro pilar, um outro pezinho dessa mesa chamada educação espírita é o diálogo. De dois. Mas como diz Piaget, a gente faz muito monólogo coletivo. Ou como diz Legião Urbana, fala demais por não ter nada a dizer. Ou seja, a gente fala muito, escuta pouco. E eu estava fazendo um curso antes de ser professor, eu trabalhei no Banco do Brasil, inclusive aqui em Monte Azul, né? E estava fazendo um curso do banco, lá em São Paulo, e o palestrante pediu um voluntário, sempre tem alguém que levanta a mão, fui eu, né? E eu fui lá na frente, ele pôs 2 cadeiras, falou: sente-se nessa cadeira, e eu sentei. Ele disse: imagine que tem alguém aqui na frente e venda alguma coisa para essa pessoa. Eu falei: mas? Ele falou: não, sem mas. Vende. A espírita adora vender livro, né? Aí eu comecei a vender livro para a cadeira vazia. Você não quer comprar livro? Porque eu estou vendendo livro. Comecei a falar e fiquei 1 minuto. Estava 10 graus em São Paulo aquele dia, o ar-condicionado estava gelado ainda na sala, mas eu suava. Eu estava falando com a cadeira vazia, né? E o pessoal achando graça. Aí ele falou: tá bom. Eu já levantei, estava indo. Ele falou: não, senta na outra cadeira. Eu sentei. Ele falou: agora você é o comprador que não quer comprar. Pode falar. E eu tinha que desdizer tudo aquilo que eu havia dito no minuto anterior. E eu falei: comprar livro para quê? Lá em casa ninguém gosta de ler. Comecei a falar. Mais 1 minuto, ele falou: tá bom. Eu já quase corri para o local. Ele falou: não, senta aqui. Agora você é o vendedor. Argumento. Eu sentei 3 vezes em cada cadeira. 6 minutos de técnica, mais a troca ali de cadeira, né? E para mim durou uma eternidade. E eu suava muito e descobri naquele dia que eu nunca havia dialogado na minha vida. Porque dialogar é aprender a sentar na cadeira do outro. É ver as coisas do ponto de vista do outro. Nós estamos num mundo tão estremecido porque as pessoas não olham as coisas do ponto de vista do outro. Do meu ponto de vista, eu estou sempre certo. Numa Comenesp, que é um encontro de jovens, nós fizemos uma técnica, colocamos uma caixinha coberta por um tecido, levantamos e cobrimos e pedimos para as pessoas escreverem. Elas estavam em círculo, o que elas tinham visto. Uma caixa verde, uma caixa azul, uma caixa vermelha. E aí a hora que começaram a falar, o outro falava: você é daltônico? Não é verde não, é vermelha e tal. Aí a gente descobriu, virou a caixa e todos estavam certos, porque a gente tinha encapado a caixa de cores diferentes. Ou seja, todo ponto de vista é a vista de um ponto, segundo o Leonardo Boff. E do meu ponto de vista eu estou coberto de razão. Por que as relações têm rachado? Porque cada um finca pé na sua posição, não vê: Edmir, mas eu tenho que concordar com o que o outro pensa? Não, eu preciso entender o que o outro pensa e por que ele pensa e sente daquela maneira. Se eu não fizer isso, eu não me qualifico para atender alguém na casa espírita, porque não se trata do meu ponto de vista, se trata de entender a dor do outro. Eu não posso fazer careta na hora do atendimento fraterno se a pessoa fez uma coisa que eu não concordo, não é? Ela está ali para ser acolhida e eu preciso
acolhê-la. Jesus, imagina Jesus, que ele fazia atendimento fraterno, né, com todo mundo. Ele julgava as pessoas? Não. Jesus entendia essa ideia de se colocar no lugar do outro. É um pilar fundamental. A educação espírita, ela promove a autonomia intelectual e moral. Quando a gente faz esse trabalho em formato de seminário, com mais tempo, eu costumo mostrar um vídeo que talvez vocês já tenham assistido. É o filme Ray, R-A-Y, a história do Ray Charles. E esse filme, a gente mostra lá um trechinho, que é o momento em que ele perde a visão. Ray Charles é um músico estadunidense que com 8 anos ficou cego. Ele tinha uma doença degenerativa nos olhos. O médico havia dito para a mãe que ele perderia a visão totalmente, mas não sabia quando, se dali um mês, um ano. Falou, uma hora ele vai perder a visão. A senhora vai treinando ele aí para escutar, E aí ele perde a visão nesse momento. Ele entra correndo, gritando, mãe, mamãe, né? E cai numa casa que era muito simples, uma casa de área rural, uma mãe analfabeta, cozinhando ali, e ela não saiu do lugar, continuou cozinhando, e ele gritando, desesperado. Eu já tinha reprovado ali, né? Olha o que é educação espírita. E aí, porque ela tinha ensinado ele, ela viu que ele estava caído no chão, não tinha acontecido nada de mais grave, ela ficou. E aí ele teve que se virar, teve que começar a escutar a carroça passando, o barulho do fogo, e ele foi fazendo isso, parando de gritar, escutou um grilo, foi tateando, pegou o grilo e sorriu, porque era uma conquista. Ele tinha conseguido, através do som, né, pegar o grilo ali. Quem de nós consegue tirar uma pessoa do desespero para o sorriso em 2 minutos e meio, alguém que acabou de perder a visão? Só educação espírita. Essa mãe nunca ouviu falar de espiritismo, mas ela estava promovendo a autonomia, ao ponto dele ganhar a vida com a sua audição. É um músico, fez várias músicas em homenagem a essa mãe, mas a gente não faz isso. A gente, não estou falando que aqui em Monte Azul eu sei que não tem esse problema, né? Mas tem mãe e pai que faz tarefa com o filho, que lê o livro do filho, né? Que vai pedir desculpa para a pessoa que o filho ofendeu. Não posso roubar do meu filho essa oportunidade. Se ele ofendeu, ele tem que pedir desculpa. Eu tenho que incentivá-lo a isso. Eu tenho que promover a autonomia moral, porque eu não vou estar sempre perto dele. Mãe do André Luiz, espírito, né, que estava em região de sofrimento, que a gente chama comumente de umbral, ela estava numa condição boa, mas ela não podia ir lá tirá-lo dessa região e nem viver por ele aqui. Então nós devemos promover o quê? A autonomia. Precisamos aprender a andar pelas próprias pernas. Por isso, já viram o Emmanuel falando com o Chico, Joana falando com o Divaldo, como que eles não davam respostas prontas, só davam dura, né? Divaldo, corre atrás. Chico, vai atrás. Quando a gente, como médium agora eu estou falando, quando a gente pergunta alguma coisa para os espíritos, me lembro de uma consulta que nós fizemos aos espíritos da nossa casa, sobre 5 atendimentos que a gente vinha realizando há muito tempo, e não estava surtindo o efeito que a gente achava que devia. E aí, quando perguntamos, a resposta foi o seguinte: o irmão já foi pesquisar na literatura espírita? Porque espírito mentor faz isso. Se o espírito te falar o que tem que fazer, sai correndo, porque ele é espírito, mas não é mentor. Lembra da Joana parada do lado do Divaldo, e o Divaldo suando, que ela não ajudava ele a fazer a palestra, ele não tinha preparado. Depois de 10 minutos de sofrimento, a Joana falou: Divaldo, eu vou te ajudar em respeito ao público, da próxima vez prepara. O Espírito Superior faz isso, promove a nossa autonomia, faz a gente se esforçar, né? Então isso é algo que a gente tem que pensar. Outra coisa, a educação espírita, mais um pilar, não é baseada em recompensas e castigos. Ela é baseada na interiorização de regras ou na sanção por reciprocidade. E a gente continua nessa ideia.
Deixa eu voltar no Piaget aqui um pouquinho. De 0 a 2 anos, o Piaget fala que a gente tem a fase de anomia, ausência de regras. Então, a criança de 0 a 2 anos, ela não sabe o que é certo e errado, ela coloca o dedo na tomada, ela não tem noção. Dos 2 aos 14, ela começa a aprender, que é a fase de heteronomia, com os adultos que a cercam. Então, ela começa a construir as noções de moral. Em teoria, depois dos 14 anos, todos nós deveríamos ser autônomos. O próprio Piaget, que é o autor da teoria, ele fala, mas é só olhar os jornais e ver que não é isso que acontece. As pessoas diminuem de velocidade a hora que alguém dá o sinal de farol ali, que tem guarda ali na frente, radar, ou então põe o cinto, né? E assim vai. Se não tem uma câmera e ninguém olhando, faz a coisa errada, ou seja, continuamos heterônomos, agindo com medo do castigo. Aí se eu fizer isso, será que eu vou? Aí muda os nomes, né? Para o inferno, para o umbral, muda os nomes, mas ainda é o mesmo atavismo. Por que eu devo fazer o bem? Porque o bem é bom, ponto. Mas não é para ganhar um tijolinho no mundo espiritual? Não. Essa ideia de recompensa não é uma ideia espírita. Qual é a ideia espírita? Sanção por reciprocidade. Edmir, mas tem certeza? Eu nunca ouvi falar disso na doutrina. Ouviu, quer ver? Com outro termo você já ouviu. Lei de causa e efeito. O que é sanção por reciprocidade? Quem sujou, tem que limpar. Quem quebrou, tem que consertar. Isso é sanção por reciprocidade. É recíproco. Eu vou colher os frutos daquilo que eu fiz. É assim que a gente deve se educar. Por que eu não devo fazer isso? Porque não é bom para mim. Por que eu não devo roubar? Porque eu vou ser punido? Não. Porque não é bom para mim. Porque eu devo entender que aquilo que eu faço tem consequências, causa e efeito. Não é ação e reação. Ainda que tenha o livro do André Luiz com esse nome, ação e reação é outro conceito. Os professores de física que falam, né? Ação e reação, assim, se eu jogo uma bolinha de tênis ali com força X, ela volta, né, com uma força proporcional. Isso é ação e reação. Mas causa e efeito é diferente. Por quê? Porque se eu fiz uma coisa, não quer dizer que eu vá sofrer exatamente a mesma coisa. Um espírito que foi responsável pela morte de muitas pessoas numa encarnação, ele pode nascer como médico, ele pode nascer como um pesquisador, ele pode nascer para fazer o bem, e não é uma ação e reação, é uma causa e efeito. Então nós precisamos entender esse mecanismo. Quando aparece no livro dos Espíritos, no Evangelho, a palavra castigo, se a gente lê o texto todo, a gente vai entender que esse castigo é colheita do que nós fizemos. Não é castigo no sentido literal. Comer muito engorda. Se eu tomar veneno, eu morro. Deus não está punindo por nada. É só uma consequência do meu ato. É um pilar da educação espírita. Outro pilar é a construção do homem integral. Quando na década de 90, os mais velhos vão se lembrar, Howard Gardner, professor da Universidade de Harvard, lançou o livro Inteligências Múltiplas. A gente correu comprar, né? Foi ler, falou, nossa, que livro legal, mas interessante, eu já li isso em algum lugar. Mas é lançamento, né? Onde que eu li isso? Aí continuei pesquisando para preparar aulas e palestras espíritas e lembrei, eu tinha lido isso 10 anos antes, num livro chamado O Homem Integral, ditado pelo espírito Joana de Ângeles para o médium Divaldo Pereira Franco. Lá, 10 anos antes do Gardner, a Joana de Ângeles já tinha dito que nós temos que nos desenvolver em todas as nossas potencialidades, ou seja, nas múltiplas inteligências. E é isso que nós devemos fazer. Muitas vezes, lá no Livro dos Espíritos, a gente vê que a pessoa tem, por exemplo, uma forte tendência para a música. Uma das inteligências é a musical. E ela pede para nascer com limitações nessa área, porque senão ela vai, a gente gosta de fazer aquilo que a gente faz bem, né? Senão toda encarnação ela só fica repetindo aquilo. Mas ela precisa desenvolver a inteligência lógico-matemática, linguística, a espacial, a sinestésica, a
interpessoal, intrapessoal, tantas outras inteligências, e ela não pode ficar todas as encarnações só fazendo o mesmo, senão nunca seremos espíritos perfeitos, espíritos puros. Precisamos nos desenvolver em todas as nossas potencialidades. A educação espírita deve ser significativa. Quando eu era criança, lá no Evangelho, eu sou criado dentro da casa espírita, e quando criança, na evangelização, tinha uma musiquinha que se cantava, que eu acho muito legal sobre isso, que é assim, eu não vou cantar em respeito aos ouvidos de vocês, mas eu vou dizer a letra. Não se ensina a criança contando historinhas a conhecer Jesus? Não se ensina o letrado, através da ciência, o caminho da luz? Não se aprende a servir ao nosso mestre amado, amando o nosso irmão? Pois ao malandro velho se ensina o evangelho, é com samba canção. O que ela estava dizendo? Que eu preciso usar a linguagem adequada para cada idade, para cada nível cultural. A casa espírita deve oferecer evangelização infantil, mocidade espírita, palestra pública, cursos, baseados nos livros da doutrina, cursos de aprofundamento, cursos de formação de trabalhadores, para cada um de acordo com a sua necessidade. Então, claro que a pessoa chega na casa espírita pela dor, você vai fazer o atendimento fraterno, a palestra, o passe, mas vai ficar eternamente com isso? Vai ficar 30, 40, 50 anos só nessa parte? Não. Existem outras linguagens para que a gente possa conhecer a doutrina e aprofundar. Então, imagina o pai e a mãe dando uma bronca na criança e falando: o que você fez é incoerente. O que é incoerente para uma criança? Aí ela está de castigo, alguém pergunta assim: por que você está de castigo? Não sei. Vai aprender alguma coisa? Não teve significado nenhum para ela aquilo lá. Ou então, você está de castigo porque você não fez o trabalho escolar e por isso eu vou tirar o seu celular. Tá, mas para fazer o trabalho escolar no dia seguinte ela precisava do celular. Esse castigo tem sentido? Nós não damos sentido às vezes às coisas que nós fazemos, não é? Então é necessário que a gente dê significado àquilo que vamos dizer. A gente, só voltar aqui, na sexta-feira, Ana Tereza Camasmin começou a Semana Cultural lá em Pitangueiras, depois estivemos com ela no domingo lá na Conesp em Ituverava. E aí a gente estava comentando, Gustavo, com o Ricardo, com a minha esposa, como que ela, psicóloga, doutora em psicologia pela Federal do Rio, como que ela fala de temas tão profundos de um jeito simples. Educação significativa. O tema pode ser profundo, mas eu preciso tocar as pessoas. Jesus sabia disso, como grande pedagogo que era, e falava por parábolas. Não porque ele não tinha condições de usar uma linguagem rebuscada, técnico-científica, não conheço, ninguém ia guardar nada. Era um povo iletrado, um povo que passava oralmente o conhecimento, e só historinhas, a linguagem narrativa a gente guarda. Alguém começa a contar uma história e fala: conheço. História a gente guarda, mas a linguagem técnico-científica muitas vezes não vai ter sentido. Nós precisamos preparar pessoas solidárias. Nós educamos para que a pessoa chegue em primeiro no vestibular, chegue em primeiro na corrida, para que ela sempre ganhe, Os livros são sempre nesse sentido de autoajuda, quando na verdade a gente deve educar para a solidariedade. Durante um tempo lá em Bebedouro, nós fomos presidente de uma cooperativa educacional. Eu achava maravilhoso o trabalho que os professores de educação física faziam, porque diferente do esporte convencional, o esporte que eles davam era assim: ganha quem ajudar mais gente a chegar. Olha que legal isso, o dia que a gente educar dessa forma. Tem uma piscina, tua equipe tem 20 pessoas, quem conseguir ajudar todo mundo a atravessar a piscina, mas ele não sabe nadar. Dá seus pulos, pega a pranchinha, põe a pessoa em cima, vai puxando. O que está valendo? Ajudar as pessoas a também chegarem, e não simplesmente chegar em primeiro. Quando na Paralimpíada de Atlanta, em 96,
corredor caiu logo depois da largada, os outros pararam, voltaram, acudiram aquele corredor, deram os braços e foram até a linha de chegada junto. O dia que a gente entender isso, o dia que a gente entender que não somos nós contra eles e todos nós precisamos chegar, nós precisamos ajudar. A gente tem muitas técnicas, como eu falei, aqui 50 minutos, está acabando o nosso tempo, mas nós temos como educar para isso. A gente faz técnica de vivência, a gente faz coisas para que as pessoas entendam que não é chegar primeiro, e sim ajudar os outros a chegar, não é? Muitos espíritos poderiam estar em mundos de regeneração felizes, pediram para continuar aqui na Terra para ajudar a gente. São os missionários que a gente conhece. E sobre pessoas solidárias, tem várias histórias que eu conto, uma delas rápida. Na Europa tem o hábito do café suspenso, um brasileiro conta isso, né? A pessoa toma café com um amigo lá, na hora de pagar, paga 4. Falou, deixa 2 suspensos. O brasileiro viu isso e falou, o que é isso? Café suspenso? Não, vamos tomar nosso café que você vai ver. Dali um pouco chegou uma pessoa, teoricamente sem recursos financeiros, e pergunta para o dono, tem café suspenso? O dono falou, tem sim, pode entrar, sentar aqui. E serviu a pessoa, né? Vamos imaginar que era um morador de rua, serviu igual todo mundo, o café estava pago. As pessoas já deixam pago para alguém que não puder pagar, tomar. Aí eu comento sempre com a minha esposa, a pessoa vai no supermercado, eu fico indignado, descarrega a compra, pega o carrinho e põe lá na vaga de deficiente. Qual é o nosso nível de empatia? Não é? A gente não pensa nada no outro, não é? A sociedade como um todo, claro. Diferencia obediência de respeito. Obediência não é virtude. Os mais velhos viam obediência como virtude, mas não é. Obediência, e eu vou provar que é antidoutrinário, inclusive. Obediência é fé cega, e a fé espírita é a fé raciocina. Quem obedece, obedece o pai, obedece a mãe, obedece o traficante, obedece. A juventude hitlerista era super obediente. Os meninos do tráfico são super obedientes. Obediência não é virtude, porque eu faço sem refletir. A educação espírita deve levar-nos à reflexão. Isso é certo fazer? Isso é bom fazer? Né? Inclusive no meio espírita a gente fala das 3 peneiras, né? Será que isso é útil? Isso é bom? Isso é verdade? Se não passar pelas 3 peneiras, não devo fazer. Então nós devemos diferenciar. Tudo e todos merecem nosso respeito. Tudo e todos. Mesmo que pense diferente da gente, que faça coisas que a gente não faria, mas merece nosso respeito. Quem entendeu isso, acho que melhor do que ninguém, foi Francisco de Assis, que olhava para qualquer ser e dizia, minha irmã Lu, minha irmã Formiguinha. Ele entendeu essa complexidade do universo, né? Tem uma história do Chico, quando ele morou com Valdo Vieira, e tinha formiga na casa, e o Valdo falou, amanhã eu vou trazer veneno para acabar com essas formigas aí e tal. E aí ele chegou um pouco mais cedo, sem fazer barulho. A hora que ele entrou, ele viu o Chico abaixado assim com as formigas. Minhas irmãs, é melhor vocês irem embora, ele vai chegar, vai trazer veneno, eu não vou poder proteger vocês. Chico falando com as formigas, né, bem no estilo Francisco de Assis, né, bem no estilo de quem respeita tudo e todos, e não simplesmente obediência. A educação espírita diferencia erro de negligência e maldade. O erro não deve ser punido. Lá no Livro dos Espíritos está dito que nós fomos criados simples e ignorantes e vamos errar no nosso processo evolutivo. É impossível não errar. Por ignorância vamos errar. Mas quando somos negligentes, precisamos ser orientados de maneira mais enérgica. E quando somos maldosos, fazemos de forma deliberada, precisamos muitas vezes ser contidos. Por isso que ainda no mundo de expiações e provas tem cadeias, tem sistemas de contenção. Lei de sociedade, Livro dos Espíritos, está dizendo que a lei humana ainda precisa disso, porque nós não compreendemos
todo o processo de que todo mundo respeitar as leis de Deus, não vai ter maldade, não precisa de contenção. Nos mundos superiores assim será, mas aqui ainda não. Nós precisamos educar para criar hábitos de moralidade. A gente educa como amarra o cadarço, como se senta à mesa, como faz coisas, né, como escrever, enfim. Mas quantas vezes alguém sentou conosco e falou assim: vem cá, filho, hoje eu vou te ensinar a perdoar. Nossa, Edmir, mas ninguém ensinou a gente também não ensina, a gente continua. A gente precisa criar hábitos de moralidade. É outra palestra sobre o perdão, não vou falar sobre ela, mas sim, nós precisamos, se temos como fazer isso, ensinar a amar, ensinar a perdoar, ainda que o exemplo seja o melhor mecanismo para ensinarmos, existem mecanismos complementares. Então a professora de alfabetização, ela vai lá e desenha uma letra na lousa, aí as crianças repetem isso, né? O exemplo dela, elas repetem. Todos conseguem? Professoras de alfabetização não, né? Aí o que a professora faz? Pega na mãozinha e ajuda a fazer. Então, além do exemplo, muitas vezes a gente precisa pegar na mãozinha para conseguir fazer aquilo que é necessário e criar hábitos de moralidade, ensinar aquilo que a gente quer. Tem uma frase feita aí da internet, mas sejamos nós aquilo que nós queremos ver no mundo. Então, se eu quero que o mundo seja honesto, que eu seja honesto. Se eu quero que o mundo seja empático, que eu seja empático. Não é? Senão a gente vai sempre ver o defeito dos outros e não vai ver o nosso. Agora, pessoal, para encerrar, eu parava naquela página aí que acabou. Aí terminava a palestra, o pessoal falava: Edmir, estou desesperado, porque eu já não sei mais se eu estou me educando não, né? Eu vi umas coisas que você falou aí que eu fiquei preocupado. Será que eu estou me autoeducando? E aí eu vou colocar 3 dicas para no dia que é hoje? 1º de julho. Dia 1º de julho de 2026, você vai olhar para essas 3 dicas e ver assim: melhorei? Se melhorou, significa que você está se autoeducando. Se não melhorou, é bom acender a luzinha amarela. Se piorou, é bom acender a luzinha vermelha. E aí, teve um casal numa cidade que eu fiz essa palestra anos atrás, eu voltei uns anos depois, e eles falaram: vem cá. E levaram no quarto, no espelho deles, eles copiaram isso que eu vou mostrar já, e colocaram lá. E eles falaram: toda manhã a gente olha para ver se a gente está se autoeducando do jeito certo. Mas aí, eu já vou avisar, vocês vão falar com os dirigentes da casa, passando, né? Vou falar assim: não convida aquele gordinho de bebedouro não, porque eu fiquei umas 2 noites sem dormir depois daquela última página ali, né? Porque eu estava tão feliz que eu estava no caminho certo. Então eu já estou avisando que vai doer, tá? Do jeito que está ali não doeu, quer ver? Ter grande capacidade de adaptação. Doeu? Não, né? Mas eu vou falar de um outro jeito que dói. Espíritos que têm grande capacidade de adaptação não reclamam nunca. E aí, quem se encaixou? Pois é, difícil. Se daqui 1 ano eu estiver reclamando menos, é que sinal que eu estou entendendo um pouco melhor as leis de Deus. Porque a gente reclama que chove, que não chove, que... Não em Monte Azul, mas em outros lugares o pessoal reclama. Vocês acreditam nisso? E se eu quero me tornar... Você imagina Jesus reclamando? Jesus falando assim: não vou fazer o sermão do monte não. Esse povo não para de falar, Mar da Galileia fazendo barulho, acordei com a garganta raspando, fica para a próxima. Não. O Espírito Superior se adapta. Grande capacidade de adaptação. Faz omelete com os ovos que tem. Nós aqui tudo a gente reclama. E se eu quero me tornar um espírito superior, 1ª dica. 2ª, vai piorar. Essa hora eu costumo ficar em silêncio para ouvir os bichos. O Brasil é o 2º país que mais vende ansiolítico no mundo. Eu sei que a ansiedade é uma doença e eu não estou dizendo o contrário, mas do ponto de vista espiritual,
A ansiedade é não compreendermos o tempo de Deus. Tá? Eu sei que é uma doença que precisa de tratamento medicamentoso, precisa de tratamento terapêutico, espiritual, e tudo isso está valendo. Mas o que é de fato a ansiedade? É eu querer as coisas no meu tempo e não compreender o tempo de Deus. Ao fazer isso, né, eu sou dialogador em reunião mediúnica há mais de 30 anos e muitos processos obsessivos vêm da ansiedade. O espírito fala assim: você nem vem com essa conversa mole, né, falando para o dialogador, porque esse negócio de que ele vai pagar, não, eu vou fazer ele pagar agora. Meu tempo. O que eu estava tentando explicar para ele? Sanção por reciprocidade. Tudo vai ter o seu tempo, ele vai colher no devido tempo, mas a ansiedade não deixa. Eu vou fazer ele pagar agora. Nossa, quer dizer então que o obsessor, porque ele tem ansiedade? Porque se esperasse o processo natural, veria que existe uma lei natural. E é o que a gente tenta dizer no processo de dialogação. Olha, quem te prejudicou vai colher os frutos, não precisa você ser o agente disso. O escândalo é necessário, mas ai de quem é portador do escândalo. Quem falou isso mesmo, gente? Jesus. Em outras palavras, isso que a gente está dizendo. O terceiro é mais leve. Espíritos superiores são felizes. Dentro da escala de mundos primitivos, de expiações e provas, mundos de regeneração, a Terra está nesse degrau de expiações e provas. Depois caminhamos, daqui a alguns séculos, para sermos mundo de regeneração, mundos felizes, quarto degrau, e mundos divinos. Portanto, a doutrina espírita, diferente de outras religiões, ela diz que os espíritos superiores são felizes. Vocês já viram dente de santo? Já viram dente de santo? Ninguém vê dente de santo, que eles não estão sorrindo. Mas esse é um conceito de outra religião. Para o espiritismo, os espíritos superiores são felizes. Jesus é um espírito feliz. Jesus não é um espírito que está lá sofrendo. Edmir, mas ele está vendo o sofrimento da humanidade. Não, mas pensa como pai e mãe que tem um filho, uma filha aprendendo a andar, que solta dessa cadeira para ir até aquela, o que acontece? Cai. Você começa a chorar? Não. Como é que a gente fala? Pulou, isso, levanta, vamos lá, vai de novo. Quando a gente leva os nossos tombos na vida, sabe como que os espíritos superiores falam? Edmir, pulou, vai, levanta. É isso. Os espíritos superiores são felizes. Portanto, a doutrina espírita diz que nós devemos ser felizes. É uma felicidade relativa ao adiantamento do planeta, é verdade. Muito bem. Encerro contando essa história que aconteceu há 24 anos atrás, porque o Vitor está com 29, ele tinha 5, meu filho mais velho. Levava o Vitor na natação e não compensava voltar para casa, então eu ficava lá lendo um livro enquanto ele estava na piscina. E aí um dia o professor falou assim, hoje tinha umas 20 crianças de 5 anos mais ou menos, hoje vocês vão aprender a mergulhar. Aí o professor ensinou, põe o pezinho aqui, dobra o dedão na ponta da piscina, faz assim, fez a gestual, e ele entrou na piscina para evitar acidentes e falou para o primeiro, pode mergulhar. Como é que é o primeiro mergulho de todo mundo? Barrigada, isso. Aí escutava o barulho, assim, aquele barulho da barriguinha das crianças batendo na água. E aí ele falou, isso, muito bem, sobe ali a escadinha e volta para a fila, vai você. Eu baixei o livro e falei, opa, tem um ensinamento maior do que parece aí. Aí chegou já o primeiro da barrigada, chegou para a segunda barrigada, e o pior é que a segunda dói mais porque é em cima da primeira barrigada, O professor falou, muito bem, melhorou, sobe a escadinha, volta para a fila que já já você vai mergulhar de novo. Falei, tá aí, educação espírita é isso. É Deus falando para nós, meu filho, está dando barrigada aí, está doendo? Não tem problema, sobe a escadinha,
entra na fila, já já você mergulha na carne de novo, que é a reencarnação, e se você for um aluno atento, prestar atenção, logo você para de dar barrigada. Mas se você continuar desatento e brincando na fila, você vai continuar dando barrigada, mas tudo bem, você não vai ficar de castigo eternamente. Você vai voltar para a fila até ter a chance de mergulhar na carne de novo. Essa é a educação espírita. Dessa forma, encerro essa reflexão. Espero que ela tenha sido para vocês tão importante quanto é para mim todas as vezes que eu falo sobre esse tema. É para que eu faça a prece, não é isso? Eu faço a prece. Que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, irmão, modelo e guia, que a espiritualidade maior possa encontrar em nós campo fértil para semear boas ideias e também espalharmos a luz, a harmonia, a paz que nós acreditamos. Que a nossa prece deste instante se estenda a toda a cidade, aos nossos familiares onde estiverem, aqui ou no mundo espiritual, aquelas pessoas que passam por dificuldades nas suas casas, nos hospitais, nos presídios, onde quer que estejam, que possam receber a nossa vibração de carinho e de amor. Da nossa parte, resta muita gratidão por aqui estarmos. E além da gratidão, alegria por nos encontrarmos em Teu nome, Mestre. E por termos a certeza de que, como prometeu, onde 2 ou mais pessoas se reunissem em Teu nome, lá estaria. Por isso, sentimos a Tua presença. Sendo assim, nós encerramos com muita alegria e muita gratidão a atividade doutrinária desta noite. Que assim seja sempre.